Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção estarmos aqui mais uma vez. Eu quero convidar a todos para nós abrirmos a Bíblia, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Aqui nós temos a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Como já foi anunciado pelo nosso pastor, a quem também eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Nós temos aqui uma mensagem do Senhor sobre a mordomia do tempo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Glória a Deus. Eu tenho certeza, convicção absoluta, de que esta é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Glória ao Senhor. Meus irmãos, encontraram? Amém? Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Meus irmãos, a recomendação bíblica para todos nós aqui é muito clara, é evidente. A expressão remindo o tempo fala de aproveitarmos ao máximo o nosso tempo. Para nos ajudar nisso, eu penso que nós precisamos adotar uma postura interna de cobrança para nós buscarmos avaliar melhor o nível de aproveitamento do nosso tempo, sabermos dia após dia a maneira como estamos administrando o nosso tempo. O que o apóstolo Paulo pretendia passar para nós aqui é um ensino de gestão de tempo, a capacidade de nós gerenciarmos bem o nosso tempo. E essa capacidade de administrar o tempo também determina a nossa capacidade de produzir. Nós vamos produzir na medida em que nós soubermos administrar o tempo. Geralmente, aquelas pessoas que mais produzem para a terra e para os céus são aquelas pessoas que conseguem administrar bem o seu tempo. Se você vê uma pessoa que produz muito, naturalmente essa pessoa tem habilidade de gerenciar o tempo. E também se você vê alguém que pouco produz, geralmente essas pessoas são normalmente relaxadas com relação ao aproveitamento do tempo. Pessoas que não se preocupam, não têm uma cobrança interna para aproveitar bem o seu tempo. Então essa é a introdução desse texto. Uma definição que eu guardo comigo, que eu tenho sempre sobre o que é o tempo. Eu penso que o tempo é uma riqueza que Deus deu a todos igualmente. Eu quero repartir isso em duas partes, essa expressão. Primeiro, o tempo é uma riqueza. Será que você já parou para pensar na preciosidade do tempo? Quando o apóstolo Paulo escreve aqui no versículo 16, ele usa a palavra remir, que traz o significado de trocar por dinheiro, ou libertar em troca de dinheiro. Isso é remir, e carrega a ideia de valor do tempo, remindo o tempo. Para lhe ajudar a pensar sobre isso, deixa eu fazer duas considerações ou duas perguntas. A primeira delas: se nós fôssemos pagar pelo tempo, quanto custaria
uma hora. Se nós tivéssemos que pagar pelo tempo, quanto pagaríamos por uma hora? Um bilionário, por exemplo, e quando eu falo bilionário, eu estou invocando a ideia de quem tem muito dinheiro, quanto pagaria para ter mais um dia com o filho amado que já morreu, com a esposa, com a mãe que já não tem mais? Quanto pagaria? A segunda consideração, ou a segunda pergunta, pensemos nas possibilidades que o tempo nos oferece. Olha, irmãos, cada dia, cada novo dia é um depósito de tempo nas nossas vidas. Cada dia que nós estamos vivendo é o Senhor, o nosso Criador, depositando tempo para nós. Ele está nos abastecendo para novas possibilidades. E aí pense comigo, quantas possibilidades para um dia inteiro, 24 horas à nossa disposição, para usarmos, o quanto que isso nos possibilita. A segunda parte da minha definição sobre o tempo é uma riqueza, e eu digo que Deus deu a todos igualmente. O tempo é uma riqueza igual para todos, nos nivela. Existem pessoas mais ricas em terras, em ouro, em dinheiro, mas em tempo não. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E aí eu sempre me lembro de Donald Trump, magnata americano, ex-presidente muito famoso, que eu gosto dele. O Trump tem mais dólar do que eu, mas não tem mais tempo. O tempo é igual para todos nós. Aqui tem muito crente que tem mais dinheiro do que eu, mas não tem mais tempo. E é possível que eu tenha mais dinheiro do que alguns, mas tempo, não. O tempo é uma riqueza igual para todos nós. O mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que a senhora tem. O mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que o senhor tem. Então, é interessante pensar não só na consciência de valor do tempo, ou na preciosidade do tempo, mas também pensar em como nós aproveitamos o nosso tempo. Eu disse aos irmãos que a ideia, o propósito de Paulo ao escrever isso, é um ensino sobre gerenciamento do tempo. Não adianta só pensarmos que o tempo é precioso. É necessário nós trabalharmos para ajustar o nosso tempo às necessidades do dia a dia. Conta-se o testemunho de um homem empresário, comerciante, ocupado. Um dia pegou um táxi numa grande cidade, uma metrópole, e apressado, estressado, quando saiu do táxi, ele disse ao motorista: se o senhor tivesse corrido mais, tivesse apressado, nós teríamos ganhado 5 minutos. Aí o motorista disse para ele, perguntou: e o que o senhor faria com esses 5 minutos? Como ele não estava esperando, ele não soube responder. Ele estava preocupado em ganhar tempo, mas não se preocupou no que aplicar o seu tempo. Se esses 5 minutos de sobra fossem dados para a senhora que está me ouvindo, o que a senhora ia fazer? Se esses 5 minutos a mais fossem depositados para o senhor que está me ouvindo, o que o senhor ia fazer? Para nos ajudar a entender sobre isso, eu destaquei em 3 partes, para nos ensinar sobre a mordomia do tempo. A primeira é que nós precisamos ter consciência de que nós somos limitados pelo tempo. O tempo nos limita. O Senhor nosso Deus, o Criador,
ele não está preso ao tempo. Pela Bíblia, nós sabemos que o Deus dos céus é o Senhor do tempo. Tem pelo menos duas referências que eu quero citar aos irmãos. Salmos 90, versículo 2, Moisés, na sua oração, ele disse assim, está escrito lá: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, ele não está preso ao tempo. Já no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre, eternamente. Isso significa que ele manda no passado, manda hoje e vai mandar amanhã. Ele não obedece a essas linhas do tempo. O Senhor não, mas todos nós seres humanos sim. O Senhor Deus não está preso ao tempo, mas nós seres humanos estamos. E eu quero essa noite que o Senhor Deus me ajude a mostrar que nós somos limitados pelo tempo. A vida, guarde isso no coração hoje à noite, a vida e a obra que Deus nos entregou, ela está dentro de um tempo determinado. Eu vou repetir isso para nos alertar. A vida e a obra que Deus nos entregou, ela está dentro de um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, a epígrafe do texto diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Existe um tempo que Deus determinou para as nossas vidas, e não há como escapar dos efeitos do tempo. A indústria cosmética avançou bastante, as irmãs sabem disso. Eu digo às irmãs porque são mais cuidadosas do que os irmãos. Mas apesar desses avanços, uma estiradinha aqui, né? Um cremezinho, alguma coisinha para ir melhorando, mas eles vão aparecer. A medicina evoluiu muito, mas ela não pode barrar os efeitos do tempo. Eles são, meus irmãos, implacáveis. É só olhar a experiência humana. Quantas pessoas, quantos homens fortes, vigorosos, atuantes, que hoje estão vencidos. Quantas mulheres dedicadas, vibrantes, fortes, que hoje estão vencidas. Na nossa realidade, meus pastores, quantos pregadores, grandes líderes, evangelistas vigorosos, homens com o microfone na mão, cheio da graça, hoje estão rendidos numa cadeira de rodas, no leito, no hospital, em casa. Tem uma coisa que ninguém pode negar: com o tempo, todas as nossas capacidades vão se desgastando. O tempo parece que vai diminuindo o ser humano. E eu pesquisei, eu tenho duas declarações para mostrar aos irmãos. São declarações fortes, mas são reais. A primeira delas: o tempo faz aparecer em nosso rosto as marcas da morte. E eu queria um texto para servir de base para o que eu estou pregando, e eu encontrei Eclesiastes 12, eu vou ler, eu vou passar para os irmãos do 1 ao 7, não precisa você olhar na Bíblia para nós, por causa do tempo, mas eu vou ler, eu anotei do jeitinho que está na Bíblia, eu peguei duas referências, a corrigida e a linguagem de hoje. Capítulo 12, veja bem, de Eclesiastes, ali tem os dois tempos da vida humana. Como os irmãos sabem, Salomão escreveu Eclesiastes. Ele é autor de 3 livros: Provérbios, Cantares, Eclesiastes.
na ordem: Cantares, quando ele era mais novo, Provérbios na meia-idade e Eclesiastes na terceira idade, Salomão. E ali no Eclesiastes, ele fala de 2 tempos. Depois você vai ler na sua casa, mas eu vou mostrar isso aqui. O tempo da mocidade, o tempo da juventude e o tempo da velhice. Esses 2 tempos aparecem em Eclesiastes 12. O tempo da mocidade, ele começa dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele cita esses anos da mocidade, supondo que é um tempo de se aproveitar os bons prazeres da vida, que em Eclesiastes, os prazeres dessa vida é comer, beber e se alegrar. Para o pregador, nada é melhor do que comer, beber e se alegrar. É o que está lá na Bíblia. Se você for ver, tem vários textos. Eclesiastes 2, 24, Eclesiastes 3, 12, 13. Fala dessas referências. Aí depois, Salomão, ele cita os anos da velhice, para aqueles que vão ter a felicidade de chegar lá. E ele descreve, a partir do versículo 1, esses anos. Eu vou mostrar, mesmo que não seja animador, mas não é essa a preocupação, é só transcrever uma realidade bíblica e da experiência humana. Vejamos, Eclesiastes 12, 1. Os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. É o que está escrito lá. Na linguagem de hoje diz assim: os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Hoje, a senhora que está me ouvindo, você, o senhor, tem prazer na vida, eu tenho. Nós sentimos prazer fácil, mas vai ter o tempo, vai chegar o dia que nós não teremos mais. O prazer vai ficar difícil, é Bíblia. Versículo 2 diz assim: quando se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, na corrigida. Na linguagem de hoje diz assim: o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas, perdeu o seu brilho. Aqui ele está prevendo um tempo em que o ser humano perde a capacidade de se encantar pelo brilho das estrelas, pela beleza da natureza. Hoje, quando a gente vê hoje uma cena bonita na natureza, isso impacta os olhos. Quando você vê a beleza dos céus, a gente fica maravilhado. Mas Salomão está lembrando que vai chegar um dia em que as estrelas parecem que perderam o brilho, a natureza não encanta mais, e a gente perde essa capacidade de se envolver. No versículo 2 ainda ele diz: quando tornam a vir as nuvens depois da chuva. Na linguagem de hoje, as nuvens de chuva nunca vão embora. Ele está falando de um tempo em que o dia nunca parece bonito. É mais ou menos quando a gente vive mal-humorado. Alguém diz assim: bom dia, não sei o que tem de bom. Ô meu irmão, que dia lindo, para mim não tem nada bonito. Não sei o que tu está vendo. Parece que o dia nunca fica bonito. Versículo 3: o dia em que tremerem os guardas da casa. É fácil saber, se você for estudar, que os guardas da casa falam dos braços. Hoje você tem braços fortes para lhe defender. A Bíblia diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa. Hoje os seus braços lhe defendem. Mas é possível que chegue o dia que você não possa mais levantar seus braços. Eles não vão mais servir de guarda. Depois ele diz: e se encurvarem os homens fortes. Os homens fortes ali é uma referência às pernas. Hoje nós temos pernas para caminhar, para correr, pisar firme. Mas vai chegar o dia que essa força vai desaparecer. Hoje o Senhor vai para onde quer. Hoje o Senhor sobe e desce, vai e volta, faz o que quer, anda para onde quer. É possível que chegue o dia que os homens fortes fiquem fracos.
A Bíblia diz assim: se curvarem os homens fortes, perder a habilidade das pernas. Outro, versículo 3: e cessarem os moedores, por já serem poucos. Moedores é dentes, para mastigar, para comer, para ajudar na fala. Versículo 3: quando se escurecerem os que olham pelas janelas. Os que olham pelas janelas, os olhos, a vista. Diz mais: quando as duas portas da rua se fecharem. Na linguagem de hoje diz assim: então você ficará surdo. As duas portas da rua é uma referência aos ouvidos. No versículo 5 ele diz: quando tremerem o que está no alto e houver espantos no caminho. Na linguagem de hoje diz: então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Ainda no 5 diz assim: quando florescer a amendoeira. O que é florescer a amendoeira? Os cabelos começarem a ficar brancos. E eles ficam. E tem um pensamento antigo, os antigos sábios diziam: não é para você se preocupar não, é só para você analisar, que cada fio de cabelo branco que nasce na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Né? E não adianta pintar não, que ela sabe. Eu estou olhando aqui alguns que já davam uma guerra, né? Tem uns aí que já dão uma guerra. Eu já tenho os meus. A minha mulher um dia, para me ajudar, disse assim: meu bem, tem uns prateados, né? Mas eu sei que não é prateado não, é branco mesmo. Porque ela queria me ajudar. Mas eles chegam. Aí no versículo 5 diz assim: quando perecer o apetite. Hoje a gente come bem. Vai chegar o dia que nem biotônico Fontoura resolve. Até aqui, o que aparece no texto é um processo de desgaste, que inevitavelmente vai levar o quê? À morte. No versículo 5 ele diz assim: o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que é isso? É uma clara referência à morte. Aí no versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, referência à morte, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, morte. Na linguagem de hoje, a vida se vai se acabando, como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Aí o versículo 7, que já é mais conhecido, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus. Eu sei, veja isso aqui, eu sei que essa não é uma descrição animadora, e o propósito do pregador em Eclesiastes, o escritor, não era nos levantar o ânimo, mas nos dar a consciência de que nós temos o que eu diria um prazo de validade. Olha, irmãos, todos nós temos um prazo de validade. Quando eu pego uma latinha de manteiga, por exemplo, eu me lembro disso, a margarina. Se você virar no verso, tem dizendo assim: data de fabricação. E embaixo tem o quê? Data de validade. É assim o senhor, eu, Manuel Costa de Oliveira, data de fabricação, 28 de outubro de 1981. Data de vencimento, não sei, só Deus sabe. Mas que tem. Eu não sei nem o seu dia que o senhor nasceu, mas você pode saber que aquele dia é o dia da data de fabricação, e tem um prazo de validade correndo.
Tem algumas mercadorias que vencem mais ligeiro, tem outras que demoram, mas vence, vai se desgastando. O que é verdade é que nós estamos num processo de degeneração. Olhe, mesmo que seja invisível, mas existe. Eu vou repetir isso aqui: todos nós estamos num processo de degeneração, e não é só o corpo não, degeneração mental, psíquica. A doutora Kézia sabe, não é, irmã? A ciência fala disso. A ciência atesta uma degeneração psíquica, e o nosso desafio é conduzir essa máquina maravilhosa até o final com menos danos possíveis. E como eu já fiz referência à psique, à psicologia, olha, irmão, tem um negócio comigo. Você não precisa acreditar nisso e nem dizer que isso é verdade, mas eu penso que só a pessoa chegar à velhice, bem velhinho, e não enlouquecer, já é uma vitória. Eu penso. Olha, irmão, você chegar bem velhinho e não endoidar, pense num vencedor. Eu digo direto, meu pastor, digo: Deus, se eu chegar, ficar bem velhinho e não perder o equilíbrio aqui, não já é uma vitória? É. Eu quero ficar um velhinho direitinho aqui, ó, controlado. Porque se você não tiver cuidado, descontrola. Descontrola, por causa das lutas internas, todo dia dentro da gente. Então, nós estamos nesse processo de degeneração. A segunda declaração: primeiro, o tempo faz aparecer em nosso rosto as marcas da morte. A segunda declaração não é minha, é de um poeta português, o famoso poeta português Fernando Pessoa. É atribuído a Fernando Pessoa a seguinte expressão: o homem é um cadáver adiado. Eu vou repetir: o homem é um cadáver adiado. Eclesiastes capítulo 3, que é o capítulo do tempo, ele fala logo no começo, abrindo aquela seção de tempo para todas as coisas, começa dizendo assim, capítulo 3 de Eclesiastes: há tempo de nascer e há tempo de morrer, marcando assim o início e o fim da vida. Ali é um lembrete para todos nós que a vida tem o tempo de começar e tem o tempo de terminar. O próprio Deus, eu fui ver isso na Bíblia, que eu gosto de pregar a Bíblia, o próprio Deus considera isso. Capítulo 13 de Josué está escrito assim: e era Josué, porém, já idoso. Não era mais aquele Josué, líder do exército, capitão do exército, comandante das tropas, um homem que entrava na batalha disposto, já era um velhinho. Aí a Bíblia diz assim: era Josué, porém, já idoso, efeito do tempo, entrado em dias. Aí interessante isso aqui, irmãos: e disse-lhe o Senhor: já estás velho. Era como que Deus mostrando um espelho para Josué: Josué, aqui, olha para ti, Josué, já estás velho e entrado em dias, e ainda há muitíssima terra para possuir. O que Deus estava dizendo para Josué era: Josué, ainda tem muito trabalho para fazer, mas o teu tempo passou. E ele não fez, meu pastor. Obrigado. Ainda trabalho que você não fez, mas teu tempo passou. Se nós não fizermos como o nosso pastor lembrou, o nosso trabalho, o tempo não vai ficar sentado nos esperando. Ele passa e passa rápido. A Bíblia tem uma expressão que diz assim: e nós voamos. Deus sabia disso e Ele queria que Josué também soubesse. Aí eu fui olhar na Bíblia para trazer aos irmãos homens e mulheres de Deus que consideraram a limitação ao tempo. Eles sabiam que o tempo limitava. Primeiro, Abraão e Sara. A Bíblia dá destaque à idade de Abraão e Sara. E eram Abraão e Sara já velhos,
e adiantados em idade, Gênesis 18, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Nós sabemos que ali é uma referência à menstruação da mulher, efeito do tempo. Eles também consideravam isso. Quando o anjo disse a Sara que ela teria um menino, ela já sendo idosa, passada a menstruação faz tempo, ela sorriu e disse: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, e sendo também o meu Senhor já velho? Eu não ignoro, honestamente, a reação de Sara. Ela era uma senhora idosa, humanamente falando, passou o tempo de ter filhos, e ela aponta também para o marido. É como que dizendo assim: eu já não tenho mais vigor, e meu marido também já não está essas coisas mais também não. Aí como é isso? Era normal, ela reconhecia os efeitos do tempo. E quem conhece a Bíblia sabe que Isaac nasceu de Sara, mas não nasceu normalmente. Isaac é resultado de uma intervenção de Deus. Isaac nasceu por uma intervenção de Deus na história, não foi por um processo natural, simples. A bênção de Deus na vida daquele velho casal. Outro que considerou os efeitos do tempo, Davi, Salmo 37, versículo 25, que pouca gente aplica nesse sentido, mas pela providência. Davi disse assim: fui moço, agora sou velho. O que ele estava dizendo? Eu sei que eu fui jovem, e sei que agora eu estou velho. O apóstolo Paulo, eu li na Bíblia, Filemon, versículo 9, só tem um capítulo. Paulo disse a Filemon: quem está escrevendo é Paulo, o velho. Olha, irmão Deus, o Paulo disse assim: Paulo, o velho, porque era uma expressão carinhosa para citar a idade dele, falando dos efeitos do tempo. Toda pessoa sábia, ela tem consciência das suas limitações. Eu não estou aqui pregando para imprimir em você, no senhor, na senhora, um ritmo frenético. A mensagem da palavra de Deus para nós hoje à noite não é essa, para sairmos daqui em um frenesi, uma agitação total, não. Mas é para nos dar a consciência de que nós estamos dentro de um tempo e ele passa. Outro que considerou a questão do tempo, Barzilai, o amigo de Davi, um idoso, um senhor. Eu penso que Barzilai é a principal referência aqui nesse texto. Ele não é muito conhecido, mas se você quiser conhecer a história dele, 2 Samuel 19, ele foi um bom homem, homem bom, amigo de Davi. E quando Davi voltou para reassumir o trono, depois de ser perseguido pelo próprio filho, ele disse para Barzilai: Barzilai, vamos comigo, vamos para Jerusalém, eu vou lhe fazer bem, vou cuidar do senhor, na mesa que eu comer, o senhor também vai comer, eu vou lhe sustentar. Era um convite tentador para qualquer um de nós. Mas aí o sábio, o experiente Barzilai olhou para si e resolveu responder assim: não, meu rei, eu não posso mais comer na mesa do rei, é tentador. Ir para as festas na capital, bancado pelo reino, é tentador. Mas eu não tenho mais prazer na vida, eu estou idoso, eu não posso mais. Irmãos, é fácil, olha isso aqui, é fácil admitir isso? Não, mas é necessário. Tem um monte de gente já no prazo de vencimento esperneando. Uma vez a irmã disse para mim: pastor, ore pela mamãe, porque se a mamãe ficar cega, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. A irmã tem 120 anos. Eu digo: irmã, agora está ruim, como é que eu vou orar para...
Não, pastor, ore pela mamãe, porque se a mamãe cegar, minha vida acabou. A irmã tem mais de 100 anos. Se fosse uma senhora jovem ainda, eu digo, meu Deus, me ajuda. Mas eu aperrei a Deus, eu digo, Deus, agora ficou ruim para mim, porque tem o tempo lá e a irmã não quer. Como é que eu vou fazer? A gente vai orar. É claro que isso aqui não é fácil, mas eu estou pregando a realidade bíblica e humana. Basilai disse, o tempo chegou e eu não posso mais. É uma questão, irmão, não só de espiritualidade, mas de consciência da realidade humana. Eu me lembrei aqui novamente de uma entrevista de Mário Covas, político tucano, paulista, né, do estado de São Paulo. Mário Covas, do PSDB, né, muito conhecido. Ele morreu, pastor Ronaldo, já velhinho, me parece que de câncer. E eu assisti uma entrevista dele, aí perguntaram, doutor Covas, qual a sua frustração? O senhor está um homem melancólico, o senhor está com câncer. Do que o senhor se queixa nesse estado? Aí o velho Covas, que não era nem crente, estou falando sério, ele abriu assim o rosto, disse assim, me queixar de quê? Eu fui prefeito da minha cidade, da capital. Deputado, vários mandatos, federal. Governador do estado, estou com 70 ou 80 anos, bem velhinho, ele disse lá a idade, eu não lembro. Então, eu vivi, criou a família, meu pastor, criou a família, os filhos, agora o neto dele, não foi? Bruno, morreu também de câncer, prefeito de São Paulo, ele criou a família, ele teve oportunidades, ele teve o tempo dele determinado. E honestamente ele estava se despedindo. Reclamar de quê? Disse ele, eu vivi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não é só a Bíblia. Chegará o tempo em que não dará mais. Não é opção, não. Não é para a gente marcar sim ou não. É decreto. E seria necessário, seria bom, se a gente se conscientizasse disso. O tempo chega, ele está passando. Então, consciência de que somos limitados pelo tempo. Segunda postura nossa com relação à mordomia do tempo. Primeira é essa, agora a segunda. Decidir usar o tempo da melhor maneira possível. Primeiro é ter a consciência de que o tempo nos limita. Segundo, decidir usar o tempo da melhor maneira possível. Aí eu quero fazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, a sobrecarga de atividades é normal. Só lendo aqui, que eu anotei algumas coisas. Primeiro, se nós vivemos hoje numa sociedade moderna, uma sociedade agitada, que muitas vezes requer pressa, tem um tempo a cumprir, os horários e as muitas programações nos forçam a correr contra o tempo. Todos nós temos muitas coisas a fazer, todos nós aqui temos várias atividades. Eu li a biografia do pastor Alcebiades Vasconcelos, que foi presidente, né, pastor, da convenção nossa aqui do Maranhão. Alcebiades Vasconcelos foi presidente, né? Nosso aqui, ele foi presidente. Aí ele disse assim: nunca soube o que foi viver sem sobrecarga de atividades. Ele disse, eu geralmente não durmo mais do que 5 horas por noite. Ele deitava às 12, meia-noite, acordava às 5 da manhã, para cumprir uma agenda lotada. Lendo no Novo Testamento, Marcos 6, versículo 31, a Bíblia diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de não terem tempo para comer. Jesus e os seus discípulos tinham tanta atividade, pasmem, que às vezes faltava tempo para comer. Então a pressa às vezes pode ser necessária. Eu coloquei 2 exemplos aqui para nós, de Abraão e o exemplo dos anjos. Primeiro o exemplo de Abraão. Olha, irmãos, quando Abraão recebeu a visita dos anjos, 3 vezes no texto diz que Abraão teve pressa. No versículo 2 diz assim, olha aqui: e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro.
Versículo 6: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda. Versículo 7: e correu Abraão às vacas. A postura de Abraão não foi de palidez, de estancamento, de esfriamento. A Bíblia diz que Abraão se agitou, teve pressa. O texto também fala da pressa de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos depressa. Também fala da pressa do funcionário. E tomou uma vitela tenra e boa, uma novilha, deu ao seu empregado, que se apressou em fazer, em preparar. Olha, irmãos, eu sei que nem sempre a gente pode viver com pressa, mas olhe, existem momentos na vida, guarde isso aqui para lhe ajudar. Existem momentos na vida e no ministério que simplesmente não dá para agir com vagareza. Existem momentos que é a urgência, irmão, e até incomoda aquelas pessoas que são lentas demais. Precisava estar num ritmo mais acelerado, mas a pessoa parece que caminhando sem preocupação nenhuma. Abraão sabia que aquele momento era precioso e não queria perder tempo. Também a Bíblia fala da pressa dos anjos. Na casa de Ló, quando foram tirar Ló da destruição, eles disseram: ele, porém, se demorava. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, arrastando ele. Era como que dizendo assim: meu irmão, está tendo perigo, está vindo a destruição, te apressa. É alarmante como às vezes nós estamos em situação de perigo e a gente simplesmente descansa. Faz como uma das minhas filhas, não vou dizer qual, porque são duas para você não saber qual das duas. Aí tem uma das minhas meninas que quando ela está assim meio desanimada, ela faz assim. Aí eu digo: meu irmão, o que é isso? Aí ela se rende. Tem gente que a destruição parece que está se aproximando e a pessoa num passo tão simples e não se apressa. É Ló. Os anjos disseram: Ló, te apressa, vamos, não tem mais tempo. Pegaram na mão. Irmão, crente na terra é para viver com um sentimento parecido com esse. Nós temos uma missão a desempenhar, um perigo a evitar, e às vezes a gente precisa se apressar para levantar mais cedo, para dormir mais tarde, para aproveitar melhor o nosso tempo. Quando o anjo foi buscar Pedro na prisão, está na Bíblia, tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te o quê? Depressa, meu pastor. Ô Pedro, sai daí rápido. Te levanta, meu irmão. Agilidade para caminharmos para Deus. A terceira consideração ainda nesse assunto: nós teremos tempo suficiente para fazermos aquilo que realmente queremos. A questão não é se nós temos tempo ou não. A questão é se nós queremos. Ouça, a questão não é se nós temos tempo ou não. A questão é se nós queremos. Deixa eu dizer isso para você anotar na alma. Geralmente nós conseguimos tempo para aquilo que realmente queremos fazer. Se é uma coisa que eu quero, eu consigo tempo. Eclesiastes capítulo 3, que eu já citei, não é só uma questão de dizer que tem um tempo determinado. Lá tem duas partes. Veja, a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo e há tempo. Garante que há tempo. O que nós precisamos é equilibrar isso. O nosso tempo ser repartido nas coisas que realmente são prioridade. Por exemplo, nós temos a vida espiritual, nós temos a vida material. Ninguém pode cuidar de uma em detrimento da outra.
Qual é o problema de muita gente? Ouça isso aqui para lhe ajudar. É porque às vezes nós negligenciamos e destinamos tempo demais para uma atividade que falta na outra. Ouça isso aqui. Às vezes a gente relaxa nisso aqui e destina tempo demais para uma coisa que vai acabar fazendo prejuízo na outra. Por exemplo, eu sou crente, pela graça de Deus sou obreiro, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, mas se eu for orar, ler a Bíblia e jejuar demais, eu posso ser faltoso para com a minha família, para com a minha esposa, que eu sou marido de uma mulher. A irmã também não pode orar demais, jejuar demais, cuidar das coisas da igreja demais, do círculo de oração demais, e esquecer que a senhora é esposa de um marido que tem atividades a desempenhar. Mas eu também não posso me entregar demais às atividades seculares e esquecer que eu sou servo de Deus, que eu preciso cuidar dos interesses do reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: olha, irmão, me choca uma coisa. Tem gente, minhas irmãs, com um emprego de manhã, com um emprego à tarde, e procurando um para a noite. Eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa vai viver? Como é que vai viver? Ah, se abrir um concurso em Caxias, eu vou. É preciso considerar a noção de tempo. E guarde isso aqui que é para lhe ajudar. Eu descobri na experiência humana que quem trabalha demais não tem tempo para Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quem trabalha demais não tem tempo para Deus. Quem trabalha demais não tem tempo para Deus. Nem quem trabalha demais no ministério, porque às vezes nós nos envolvemos tanto com as atividades eclesiásticas que esquecemos de permanecer mais tempo na presença do Deus da igreja. Antes as nossas festas eram melhores, porque a gente gastava mais tempo na oração do que no ensaio, mais tempo com jejum do que tempo no cabeleireiro. Hoje eu não sou contra, a gente lota os salões para nos produzir, mas não demora na presença de Deus, que é o tempo que determina a bênção. Se nós permanecermos mais na presença de Deus, o resultado vai aparecer. Para terminar, terceira postura para a correta mordomia do tempo. Primeiro, a consciência de que nós somos limitados pelo tempo. Segundo, a decisão de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E finalmente, para encerrar, a terceira, ter a consciência de que o nosso tempo passa rápido. Irmãos, eu vou citar 2 exemplos bíblicos para mostrar isso. Primeiro, o apóstolo Paulo. Ouça isso aqui. Não é à toa o que está acontecendo aqui. Ouça, Paulo, ele tinha a consciência da finitude da vida. O apóstolo Paulo tinha a consciência da finitude da vida. A carta a Timóteo, a segunda carta, é a última do ministério de Paulo. O capítulo 3, versículo 11, Paulo dá testemunho, dizendo assim: quantas perseguições eu sofri, e de todas o Senhor me livrou. Ele era um homem do combate, Paulo era um homem da peleja, passou por muitos perigos, e no versículo 11 ele diz assim: quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Meus pastores, deixa eu dizer uma coisa: quando ainda não chegou o tempo, Deus livra. Quando ainda não chegou o tempo,
Pode que a pancada venha, mas a intervenção de Deus aguarda. Não vai. Deus dá ordens a seu respeito, e se ainda não é o tempo, Ele guarda. Mas aí é interessante que no versículo seguinte, o capítulo seguinte, eu preguei o 3, eu não sei o espaço de tempo, mas não demorou. No capítulo 4, versículo 6, o mesmo Paulo disse assim: o tempo da minha partida está, quem sabe, próximo. Agora ele sabia que ia morrer. Dessa, meu pastor, Deus não ia livrar. Guarde isso aqui também. Eu aprendi que Deus nos livra de todas as aflições, menos da última. Ah, você não deu glória a Jesus, né? Deus nos livra de toda, glória, menos da última, amém. Paulo disse assim: o tempo da minha partida está próximo. Eu passei em perigo, Deus guardou. Eu passei em perseguição, Deus guardou. Mas agora, na hora de partir, ele disse assim: o tempo da minha partida está próximo. Era Paulo dizendo: Timóteo, está chegando a hora de desarmar a tenda. Está chegando a hora de mudar de endereço. Está chegando a hora que eu não vou escapar, a guilhotina de Roma vai subir, meu pescoço vai ser apartado. Pronto, ele sabia que ia morrer. Aqui é um negócio pesado, mas é real. Todos os ministérios, por maiores que sejam, um dia vai acabar. Olha o tamanho do ministério de Paulo. Olha o tamanho da grandeza do ministério de Paulo, chegando ao fim. Quantos homens, mulheres, de vidas extraordinárias, mas que chegaram ao fim. Outro exemplo do Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a consciência da temporalidade do seu ministério. Ele sabia, eu estou falando do nosso Senhor, ele sabia que tinha uma obra extraordinária e eterna para fazer, e que tinha um tempo para isso. Aqui não é heresia não, eu estou pregando pela Bíblia. Ele sabia que tinha uma obra extraordinária e eterna para fazer, mas ele sabia que tinha um tempo determinado para isso, limite do tempo. Evangelho do Senhor, conforme São João, ele escreveu dizendo: palavras do Senhor Jesus Cristo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Repartindo esse versículo, primeiro, convém, já estou terminando, significa necessário. Enquanto é dia, enquanto temos a oportunidade, a noite vem. Ele estava falando de um tempo de encerrar. É mais ou menos assim: a morte pode chegar. E disse que ninguém pode trabalhar. O Senhor Jesus falou aqui, ouça, de um tempo que ninguém poderá trabalhar. É claro que tem outras interpretações sobre isso, mas o que é verdade é que aqui é um tempo de restrição, um tempo que ninguém pode trabalhar. E eu fui ver na Bíblia, base para isso, Eclesiastes 9:10, um tempo que ninguém pode trabalhar, diz assim: tudo, ouça, para nós encerrarmos, que te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Irmão, o versículo para você lembrar dele hoje à noite, não é um versículo romântico para a noite não, mas é necessário. Eu vou ler de novo: tudo que te vier a mão para fazer, faze, conforme as tuas forças. Olha o que diz o restante: porque na sepultura, para onde tu vais. Eu não sei porque que as pessoas aqui do Reteté não lembram disso aqui. Na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria.
Olha isso aqui, duas coisas. Primeiro diz assim: na sepultura para onde tu vais. Aí eu me lembro que eu li de um cemitério na França, que no muro tem uma frase bem grande, na entrada do cemitério, no muro: nós que aqui estamos, por vós aguardamos. Bem na porta. Né? Tá bem que é na França, né? Fosse no Brasil. Mas a verdade é essa: nós que aqui estamos esperando o dia, aguardando, e nós estamos indo. Não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu pergunto aos irmãos: qual trabalho tem na sepultura? Ei, isso aqui é um chacoalhar de Deus em nós. Qual trabalho tem na sepultura? Mas eu não estou pregando para defuntos, não. É para alguém que ainda tem oportunidade de viver e glorificar a Deus. Richard Baxter, famoso pregador, grande pregador inglês, ele disse assim: eu prego, olhe meus pastores, eu prego como se nunca tivesse a certeza que pregarei de novo. Richard Baxter, inglês: eu prego como se nunca tivesse a certeza que eu pregarei de novo, como um homem à beira da morte, pregando para homens à beira da morte. Hebreus capítulo 7, versículo 23 diz assim: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Pela morte foram impedidos de permanecer. Olhe, quantos bons sacerdotes nós tivemos, que só não estão entre nós, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Nós temos planos. A senhora que está me ouvindo, eu dou graças a Deus que a senhora está ouvindo, a senhora tem planos. O senhor que está me ouvindo, o senhor tem planos. Eu tenho planos para daqui a 10, 12 anos. Eu já tenho planos para a velhice, eu tenho planos para a vida inteira, porque a gente nunca deixa de querer. Mas a realidade bíblica, a Bíblia diz assim: pela morte foram impedidos de permanecer. Oh, meus irmãos, isso aqui é para nós termos a consciência do valor do tempo, mas também para nós sairmos daqui hoje à noite com um sentimento de urgência. O que você tem que fazer, faça hoje. O que a senhora tem para fazer, faça hoje. O que o senhor tem para fazer, faça hoje. E aí eu vou encerrar com a oração do salmista Davi, no Salmo 90, ou melhor, de Moisés, Salmo 90, versículo 2, ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Não é anos, não, é dias. Eu pesquisei na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: Senhor, faze com que compreendamos como são poucos os nossos dias. Olhe, um último alerta: tem gente desperdiçando o tempo, porque acha que está sobrando. E Deus me colocou nesse púlpito hoje à noite para dizer que o nosso tempo está acabando, está diminuindo. Se nós temos que fazer alguma coisa, façamos enquanto é dia. A noite pode chegar. É bom nós estarmos aqui hoje. Eu estou vibrando de alegria. Mas nós temos que lembrar que o nosso tempo é como aquela lunetazinha que a areia está descendo. E se amanhã o senhor não tiver mais oportunidade, e se amanhã a senhora não tiver mais oportunidade, curve a cabeça onde a senhora está, onde o senhor está, feche seus olhos. Eu não sei qual é o sentimento de urgência que o Espírito de Deus quer despertar em nós nesta noite, mas eu creio que esta palavra está direcionando o seu entendimento
para algo que você precisa se apressar para fazer, e o Deus dos céus está bradando dentro de você: te levanta e faz. Eu te dei tempo, te levanta e faz. A oportunidade é agora, nos levantemos. Oh, Assembleia de Deus em Bacabal, olha o tanto que nós temos a fazer e o tempo que Deus tem entregado em nossas mãos. Vamos fazer um compromisso com Deus hoje, sairmos daqui e otimizar o nosso tempo. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que não aconteça de chegarmos diante de Deus com as mãos vazias. Eu tenho chorado diante de Deus, implorando por misericórdia, oferecendo minhas mãos a Deus, dizendo: papai, me conceda que eu tenha frutos para oferecer ao Senhor. Eu não sei se você pode ficar em pé, irmão, mas se puder, vamos ficar em pé. Levante assim as suas mãos a Deus, com olhos fechados. Isso aqui não é coisa de homens, é um trabalho espiritual. Eu creio que Deus está nesse negócio, despertando alguém. Levante as suas mãos e ofereça elas a Deus. Hoje você está pisando firme. Hoje você tem um pulmão sadio. Hoje você tem mãos fortes. Hoje você tem uma mente potente. Hoje você tem um corpo maravilhoso. Ei! Te levanta para glorificar a Deus. Alas, Arabahai, Urerabas. Consciência do tempo. Tem uma obra de Deus para fazermos e tem um tempo. Oh meu Deus, de novo eu quero oferecer minhas mãos ao Senhor. Que não haja, meu Deus, em mim silêncio, conforto, mornidão. Me conceda, papai, que eu tenha frutos nas mãos para oferecer ao Senhor. Aqui, meu pai, tem uma multidão de crentes. Aqui tem uma multidão de soldados. Senhor, desperta cada um de nós agora. Ô meu irmão, se você está sentindo o despertamento espiritual, é o Espírito de Deus, meu pastor, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É noite de despertamento de ministérios. É noite de alargar a tenda. É noite de visão espiritual. Alamas, Seremandehai. Você tem tempo para adorar a Deus. Se renda na presença de Deus esta noite. Diga para Ele: meu Pai, me perdoe pelo tempo desperdiçado na internet. Me perdoe pelo tempo desperdiçado nas casas alheias. Me perdoe pelo tempo desperdiçado naquilo que não edifica. E lava a minha alma no Teu sangue e me atrai para a Tua presença. Ei, faça um compromisso com Deus. Ele está aqui para tratar conosco esta noite. Alamanderebanahai, Urimiei Sarai Edemahamanamahai. Papai, 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 tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para a verdade da Tua palavra esta noite. Que possamos sair daqui, meu Deus, com a consciência da Tua palavra, de que o Senhor nos deu um tempo precioso e que nós precisamos aproveitar esse tempo. Meu Pai, guarde isso em nosso coração, para a glória do Teu nome, para a realização da Sua obra e para a nossa alegria. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.